Olá, meu nome é Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um lugar especial para a gente ter conversas com mentes plurais de assuntos diversos, levados sempre com muito acolhimento, muita empatia e muito respeito. Se é a primeira vez que você chega por aqui, segue o canal, compartilha e salva esse vídeo, porque todos os temas que a gente traz aqui merecem ser levados e elevados a outros patamares. São temas importantes de construção social, sempre com recorte de gênero e recorte racial, que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Bom, antes da gente entrar no assunto que nos traz aqui hoje, eu vou fazer minha audiodescrição para que todos tenham a possibilidade de se ambientar aqui no nosso estúdio. Eu sou uma mulher negra, estou sentada à frente de Estou sentada em uma cadeira, à frente de uma mesa, com um microfone bem característico de podcast, um microfone que eu adoro. Tô com umas tranças bem fininhas e bem compridas até a cintura, loiras, porque tá verão e acho que é uma cor que combina muito bem. Uso aqui meu óculos de sempre, meu batom vermelho, que é quase uma assinatura, e uma camisa azul com uma cor bem de um tom bem vivo. Bom, acho que agora todo mundo já chegou, já está em casa. Eu vou puxar a abertura do nosso assunto de hoje de uma maneira bem especial. Para quem acompanha as estatísticas de população dentro do Brasil, sabe que o Brasil é um país que tem raça e tem gênero. O Brasil é um país negro e é um país feminino. Nós temos 56% da população nacional formada por pessoas negras. 28% da população total é formada por mulheres negras. E curiosamente, olha só, em 2023 foi a primeira vez que todas as regiões do Brasil foram mapeadas como majoritariamente femininas. Então, assim, tá bem óbvio, né? O Brasil é um país formado por mulheres pretas. Essa é uma verdade que assim, a gente não costuma ver, a gente não costuma considerar em vários aspectos, na política, na literatura, na academia, no corporativismo. Então, por isso que é importante a gente falar, a gente trazer esses dados e trazer muitas construções. A gente acabou de sair do novembro da consciência negra e, mais uma vez, eu posso dizer assim, com bastante conforto, que eu fui em muitos ambientes, muitos fóruns, muitas reuniões, ouvindo muitas pessoas falarem sobre o que a gente precisa fazer para mudar a característica de como a gente está dando oportunidade para as mulheres pretas. Só que, sim, quem está liderando esse assunto não são as próprias mulheres pretas. Essas mulheres não têm representatividade nos ambientes que tomam as decisões. E é por isso que eu trouxe essa mesa aqui hoje com duas mulheres que, para mim, são uma potência. São mulheres que eu já queria trazer aqui há um bom tempo e que eu tenho certeza vão abrilhantar muito esse assunto com muito conhecimento. Eu quis também trazer essas duas mulheres porque elas não vão falar de um ambiente de um lugar de o que tem que ser feito. Elas vão falar de um lugar de vivência, de experiência. E é isso que a gente precisa ouvir. Experiência para poder para poder buscar as mudanças que a gente precisa fazer. Então, muito obrigada por estarem aqui. Professora Antônia, professora Dani, a Dani é professora também. A gente estava falando agora como eu falo com vocês. Eu chamo de doutora, eu chamo pelo nome, eu chamo de professora. E elas se encontram dentro desse título, então toma liberdade para falar dessa forma. São duas mulheres que eu conheço há um bom tempo e estou muito feliz de tê-las aqui, estou muito honrada, agradeço muito vocês estarem participando hoje e vou pedir para vocês se apresentarem daquela forma que eu sempre peço para os nossos convidados aqui no podcast, que é falar um pouquinho quem são vocês dentro e fora do LinkedIn, que acho que a gente é um pouco mais do que só a nossa profissão, né? Por favor. Então, inicialmente, muitíssimo agradecida pelo convite. Quero dizer que é sempre uma alegria estar presente e tratando desse tema que é tão necessário, tão importante e, no meu ponto de vista, se reveste de uma grande urgência. Então, eu sou Antônia Quintão, professora Antônia Quintão, sou a mãe do Luiz Vitor, né? Tenho um filho. Também, além da minha vida acadêmica, eu tenho um ativismo, estou atualmente como presidenta do GUIA-LE10, no Instituto da Mulher Negra, e também sou vice-presidente no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, onde eu trato de eventos relacionados à Década Internacional de Afrodescendentes, que começou no ano de 2015,
termina em 2024 com pouquíssima visibilidade, não é? Todas as vezes que eu sou convidada para falar, as pessoas dizem, mas década, professora, eu nunca ouvi falar. Não é? E o Brasil foi signatário da década, e a década ela se sustenta em 3 pilares: justiça, reconhecimento e desenvolvimento para a população negra, né? Então, eu tenho essa minha vida profissional, como professora, como acadêmica, tenho essa minha vida pessoal e tenho essa vida também como ativista, né? E procuro administrar da melhor maneira possível. Tem razão. Eu soube da década quando eu lhe conheci. No começo de 2023, acho que Pois nos conhecemos. exatamente. Uhum. Dani? Muito bem, muito bem. Também quero agradecer o convite para estar aqui nesse podcast que já venho acompanhando, né? Não tinha dado agenda, mas deu certo, estou aqui. Antes de mais nada, eu sou uma mulher preta, dos cabelos trançados, né? Tranças grossas, escuras e também até a cintura. Estou vestindo uma camiseta branca, um colar de pérolas e uma saia cor-de-rosa, que não sei se dá para enxergar aqui na gravação, mas na dúvida estou de saia cor-de-rosa. Estou sentada aqui ao lado da professora Antônia, de frente para a Camila. E que honra estar aqui dividindo esta mesa com a professora Antônia. Né, assim, por um instante, assim, quando soube que estaria aqui, né, dividindo contigo, Antônia, me arrepiou muito porque Guelé-10 faz parte da minha construção como mulher negra, né? Quando eu estava lá na minha adolescência, né, tentando entender como eu deveria me posicionar no mundo como mulher negra, Guelé-10 foi uma instituição que me ajudou e me ajudou muito. Então, estou muito feliz e arrepiada de dividir aqui essa mesa contigo hoje. E contando um pouquinho de mim, né, eu gosto de me apresentar por aquilo que eu considero que é o meu melhor papel. Eu sou tia de uma galera, né? Atualmente são 10 sobrinhos que eu tenho. Não vou falar os nomes aqui para não correr o risco de esquecer de algum deles, mas são 10 serzinhos que fazem a diferença na minha vida e são 10 serzinhos que fazem com que eu siga firme no meu propósito como professora, como profissional, como pessoa, como cidadã, de construir um mundo melhor, de construir um mundo diferente, um mundo com mais equidade de oportunidade para mulheres e para pessoas pretas. E é isso, né? E aí tem uma série de outras coisas que no LinkedIn o pessoal pode ver, né? Mas eu gosto de me apresentar isso e me apresentar hoje, né? Como uma mulher, uma empresária que criou uma empresa com foco em gerar impacto, né, social, impacto econômico e inovação através da inclusão e da equidade. Então, isso é um pouquinho de mim. Que apresentação, gente. De verdade, eu falei que hoje ia ser uma pauta de peso e não há de ser diferente. Gente, acho que eu vou... quando a gente está muito envolvido em um assunto, a gente quer começar a falar, a gente já... É muito comum que a gente já comece do meio, né? Porque já estamos ali envolvidas. Mas como a gente está falando para muitas pessoas que nem sempre estão acompanhando a pauta, eu vou pedir para a gente dar uns 2 passos para trás antes da gente mergulhar nesse assunto. Vou pedir para a gente falar um pouquinho sobre interseccionalidade. Acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que é essa interseccionalidade, como que ela nos atravessa, como faz com que nós, mulheres que estamos dentro da mesma sociedade, mas mulheres negras, como a gente tem experiências diferentes, tanto no corporativo quanto na academia. Falar um pouquinho sobre isso, o porquê que essas diferenças acontecem, sendo que quem olha de fora e não está envolvido nesse assunto ainda não entende, né? E quando a gente fala, geralmente a gente escuta, não, isso é mimimi. É o famoso, né? Quando a gente fala de interseccionalidade, é uma palavra com a qual as pessoas não estão muito habituadas, né? Uhum. Então, eles dizem assim, professor, então você quer dizer que o fato de ser mulher negra significa muitos desafios, não é? Porque mulher numa sociedade machista, negra numa sociedade racista, não é? E boa parte das mulheres são pobres numa sociedade de classe. Então, a gente soma tudo? Eu falo, não soma tudo. É uma espécie de sobreposição. Eu acho que interseccionalidade a gente deve entender como uma sobreposição. Então, são esses aspectos que se sobrepõem no cotidiano das mulheres negras e que atentam contra os nossos direitos básicos, os nossos direitos fundamentais, não é? Uhum. Direito de ser tratada como cidadã, igualdade de oportunidades, que é o que a gente experimenta, não é? Depois eu vou falar um pouco da minha pesquisa, mas o sentimento de solidão, quando você está num espaço em que frequentemente você é a única, mas se não é a única, são apenas duas, não é?
e nem sempre a gente conta, muitas vezes, com a solidariedade, com a parceria dos demais. Então, são desafios que se colocam no nosso cotidiano e que precisam ser enfrentados de uma maneira coletiva. Eu acho que essa é a grande mensagem. A gente tem que buscar, na medida do possível, sempre estar aquilombado, né? Porque não são poucos, né? Os desafios que nós encontramos no nosso cotidiano, seja na academia, seja no ambiente organizacional, como essas mulheres pretas que eu entrevistei para minha pesquisa revelaram. Professora tocou num ponto essencial, que assim, tem as mesmas palavras que eu tinha aqui ensaiadas para trazer para a pergunta para a Dani, que é a Dani, depois de 22 anos trabalhando no corporativismo, eu tenho certeza que você, em muitos momentos, como disse a professora, era ou a única, ou uma das poucas pessoas pretas, mulheres pretas, dentro das salas de reunião. Você olhando para trás, agora que você migrou, né, de área, você olhando para trás, como você revisita esses momentos? Como você acha que esses momentos tiveram impacto na sua carreira, no seu desenvolvimento profissional? Esse revisitar não é acho que esse revisitar, na verdade, é o que faz eu trabalhar com o que eu trabalho hoje. Sem dúvida. Né? Principalmente porque, né, eu brinco que lá em 2013, quando eu me vi sentada numa cadeira de gerente, né, pela primeira vez numa grande multinacional, sendo a única mulher negra, uma multinacional, 10 mil funcionários, né, assim, quando eu olhava para os gerentes e acima, 600, 700 pessoas ali, né, gerentes e acima, eu era a única mulher negra. Homens negros contavam ali nos dedos de uma mão, mas mulher negra eu era a única. E naquele momento eu entendi, eu comecei a olhar para o lado. Onde é que estão as mulheres negras do meu entorno? As mulheres negras da minha família, as mulheres negras do meu convívio social, as minhas amigas, as mulheres negras da empresa onde eu trabalho. E eu entendi que eu estava neste lugar, não é porque eu era o alecrim dourado, porque eu era especial, porque eu me esforcei mais do que essas outras mulheres negras. Na verdade, foi a primeira vez em que eu consegui parar de correr. E eu acho que eu estava numa corrida com um cabresto, né? Sem olhar para o lado. Só correndo, sem olhar para o lado. E foi a primeira vez que eu parei de correr sem olhar para o lado. E eu fui olhar para o lado e eu entendi o quanto que o mundo corporativo ele é cruel com as pessoas negras e, em especial, com nós mulheres negras. Muito cruel. Né? Eu vivi coisas muito cruéis. E eu fingia que não via essas coisas cruéis. Né? Assim, eu cheguei a adoecer muitas vezes pelas crueldades que eu tinha que enfrentar, pelo simples fato de ser uma mulher negra. Né? Assim, das coisas que eu ouvia, dos olhares que eu sentia, de tantas vezes que eu era tirada, muitas vezes, de alguns espaços ou de alguns ambientes, das vezes em que eu não era reconhecida como digna de estar naquele espaço. Então, ter o cargo não era suficiente. Eu precisava ter a cara de quem tinha aquele cargo, e eu não tinha a cara de quem tinha aquele cargo. E isso fazia com que, muitas vezes, sem uma justificativa plausível, eu fosse excluída de estar em algum ambiente, de estar em algum evento, ou de estar na tomada de alguma decisão. Então, foi tudo isso que eu vivi que me fez pensar, assim, como é que a gente diminui, né, esse tanto de vieses, esse tanto de agressividade que existe no mundo corporativo, porque tem muita mulher negra que é uma potência e não avança porque adoece, né? Na sua listinha ali, eu fiquei pensando assim, né? A falta de direito à saúde também, né, professora? Sim, essa questão do racismo, né, do machismo tão presente, tão enraizados na nossa sociedade, tira o nosso direito a muitas coisas, inclusive a saúde. Né? Direito de falar. Direito Quantas de falar. vezes a gente está falando? Eu me lembro que eu teve uma reunião, eu fiz umas 4 tentativas, depois eu decidi que eu não conseguia mesmo. E nem tentei mais falar. É impressionante como as pessoas cortam. Você começa, a pessoa corta. Você começa, a pessoa te corta. Aí você fala... Desumanizar, né? Invisibilizar. Isso ela falou a palavra crueldade. É isso mesmo. É de uma crueldade que afeta, né? Afeta a nossa saúde. Por isso que a gente não pode ficar sozinha. A gente tem que estar sempre buscando, não é? Alguém para a gente poder se fortalecer. Teve uma vez, citando você, a sua fala me remeteu a um exemplo. Um determinado momento da minha carreira, eu entrava nas reuniões... E eu sentia que as pessoas não me escutavam. E eu achava que eu não falava bem.
E aí, o que eu fiz? Contratei uma profissional. Nem tinha dinheiro na época, mas contratei, negociei, parcelei e tudo mais. Porque a gente acha que o problema é nosso, né? Pois é. Uma profissional especialista em comunicação. Eu falei, preciso que você me ensine a falar. Porque eu falo nas reuniões, as pessoas não me escutam, não me valorizam. Então, eu acho que eu não estou sabendo falar direito. E aí, eu lembro que no final da primeira sessão, a gente fechou um pacote de 10 sessões e tudo mais. No final da primeira sessão, ela virou e falou assim, você não tem nenhuma dificuldade em falar. Você não tem problemas em se comunicar. Ela falou, quero entender um pouco mais de como é o ambiente que você trabalha, porque é o ambiente que não te respeita, e não você que não sabe falar. É o ambiente que não te escuta, e não você que não sabe falar. O problema é quem te escuta, não é você falando, né? Tem muitos espaços que acham que precisam dar lugar de fala pra gente. A gente não precisa de lugar de fala, né? A gente precisa de espaço de escuta. Exato. A gente precisa que as pessoas, de fato, tenham interesse em nos escutar. Essa é a grande chave. Exemplo sensacional. Falando em exemplo, professora, quando eu lhe conheci, eu me lembro que a senhora me contou uma história que ficou gravado na minha memória, que era sobre o começo da sua carreira. Quando acadêmica. Exato. Quando a senhora já tinha alguns diplomas, algumas certificações, e que no processo de encontrar lugares para lecionar, o tanto de certificações que já tinham no seu currículo começaram a te atrapalhar, e você tem que tirar. Então, assim, lembra dessa história? Claro que lembra, é minha vida, é minha história. Lógico. Mas para dizer que isso é de uma violência, Exato. eu conto, e as pessoas pensam assim, mas ela conta para quê? Não conto com prazer. Isso sempre é uma experiência de dor, mas eu tenho que contar no sentido de fazer uma denúncia, não é? Porque, não sei se você conhece, eu já era doutora, eu tive bolsa da FAPESP, uma boa bolsa, né? Então, fiz o meu doutorado. Quando eu concluí o meu doutorado, falei, nossa, eu estou maravilhosa aqui para o mercado de trabalho, porque eu estou falando dos anos 90, eu me doutorei nos anos 90. Quantas mulheres, quantos professores tinham título de doutor nos anos 90? Poucos. Quantas mulheres negras, Quantas mulheres pretas? Aí uma vez o cara falou, você vai ver que só tinha senhora. Eu falei, só se for. Pode ser. Mas o fato é que toda semana muita gente me ligava, muita gente elogiava o meu currículo, e quando me conheciam no momento da entrevista, acabou o interesse, acabou aquelas coisas que toda pessoa negra conhece. Então a gente vai ver, né? De forma que eu fiquei 1 ano desempregada com meu título de doutora. E aí comecei a mandar o meu currículo para os colégios, escola de 2º grau, a questão do subaproveitamento. Você tem uma formação lá em cima, eles te contratam mais para um cargo médio, isso é uma realidade até os dias atuais. E aí a pessoa não me chamou, e eu sabia que eles precisavam com urgência. Eu fui conversar, ela disse, não, você tem título demais, professora. Você é uma doutora, quer dar aula no colégio? Eu falei, mas eu estou precisando de trabalhar, estou desempregada há 1 ano. Ela disse assim, professora, depois você vai no sindicato, pode criar problema. Aí eu voltei para casa e falei, mãe, olha, é assim, as universidades, as faculdades não me aceitam. O colégio diz que eu tenho título demais, eu preciso trabalhar. Eu tive que refazer o meu currículo e tirei todos os títulos. Tirei que eu era mestre, não é que eu fiz o mestrado primeiro, 4 anos de mestrado, 5 anos de doutorado, tirei tudo. Coloquei Antônia Quintão, licenciatura, ponto. E assim eu consegui trabalhar no supletivo com título de doutora. Então, é como se fosse um castigo, né? Porque você, mulher preta, você tem o seu lugar. Quando você sai do seu lugar, o lugar que tem sido determinado pela sociedade brasileira, que é terrivelmente racista, a gente tem que usar a palavra racista, que hoje o pessoal usa muita coisa, mas não fala racista, e tem que falar. É terrivelmente racista, como eu estava muito fora, é como se eu fosse penalizada, tá vendo? Aí não é o seu lugar, fica aqui no supletivo. Que ousadia, né? Que ousadia ter um doutorado. Assim, como assim uma mulher preta com doutorado, né? E eu só voltei por uma política afirmativa indireta, não é? Na época que o MEC começou a exigir que todas as escolas, os colégios que quisessem se tornar faculdade, tivesse pelo menos alguém com título de doutor. Foi aí que apareceu. Não é? Indiretamente as pessoas como, Antônia, então você tem título, que eles não achavam gente com título de doutor, eram poucos. É bem verdade que a gente ia no dia da visita do MEC e depois ficava por isso mesmo, não chamavam, né? Mas até que chegou o momento em que uma faculdade finalmente me chamou, enfim. Mas para dizer que essa é uma experiência muito dolorosa na minha vida, não falo com prazer, mas é para denunciar esse racismo que está presente e que frequentemente é minimizado. Ultimamente, ele tem sido minimizado com o discurso de que melhorou muito, não melhorou, professora Antônia? Aí eu falo,
Não sei se você ouve isso. É quase como se tivesse, não é? Faz a pergunta e já vem com a resposta. Você não acha que melhorou muito, professora? Não, eu não acho que melhorou muito. Dos anos 90, quando eu não consegui uma vaga, até hoje, quantas professoras pretas vocês estão vendo lecionando nas universidades? Quantas? Avançamos, mas não chegamos nem no básico ainda, né? Não, mas Não, sair do lugar não significa... Não significa ganhar o jogo. Como nós dissemos, como você disse muito bem, somos mais da metade. O Brasil é um país preto, mulheres pretas são a maioria. Então, primeiro entre os alunos, mas a gente observa que são poucos os alunos negros. Depois da pandemia diminuiu ainda mais. Bom, mas já acham que já tem aluno negro suficiente. Agora, algumas faculdades começam a fazer recorte para contratar professores negros. Vocês percebem que é tudo assim, lento, gradual e tudo muito controlado, né? Aí a minha ideia é que tem que modificar e transformar todo o ecossistema. Não basta colocar meia dúzia de aluno negro e contratar professoras negras. Não, as professoras negras têm que ser coordenadoras, diretoras, pró-reitoras, têm que ser reitoras. Há 30 anos que eu trabalho sobre essa temática, não conheci nenhuma reitora negra. Tem cabimento? No país onde nós somos maioria, a gente não pode achar que isso está normal, porque o racismo brasileiro ele tem essa habilidade, ele normaliza aquilo que é absolutamente insuportável, inaceitável e inacreditável. Era exatamente isso que eu queria puxar na minha pergunta. Puxei para a Dani a presença do racismo institucional no corporativo. Eu queria puxar a mesma leitura dentro da academia, que já veio naturalmente, não precisei nem fazer um esforço. Porque é isso, né? Você vê, a gente tá tão presente, é tão arraigado, e infelizmente os números são tão drásticos, né? E, enfim, colocam a gente num patamar tão negativo. Aí você vê meia dúzia e o pessoal, nossa, mas já começou, gente, é assim. Como assim é assim? Não é assim, é urgente. Eu sempre falo, coloca uma palavra-chave aí na transformação. Ela é urgente. Faz 135 anos que nós estamos buscando a nossa cidadania, não é? Então, uma vez até uma professora colocou, olha, 135 anos é pouco tempo. Aí eu fiz uma resposta, né, e até que foi publicada. Eu falei, pouco tempo para quem? Depende do lugar de onde você fala. Eu disse para essa professora que disse que concordava que a situação do negro no Brasil era uma situação difícil, mas a escravidão acabou apenas 100 e não sei quantos anos. Eu falei, essa percepção do tempo depende do lugar de onde se fala. Se você vive desfrutando das vantagens, benefícios e privilégios de viver numa sociedade racista, 130 anos foi ontem. Mas se você experimenta no seu cotidiano as violências, a microviolência, as enormes violências, não é, que acabam impactando na nossa vida, né, na nossa qualidade da saúde e tudo mais, 130 anos é um período absolutamente inaceitável, não é? Para a gente poder minimizar. Mas é isso. E como eles costumam muitas vezes monopolizar a fala, né? Predomina esse discurso de que, não, já melhorou muito. Já melhorou muito. Não melhorou. Eu falo, não melhorou nada. Eu ouvi já dentro do mercado algumas falam, não, mas agora a gente já tem bastante negra, né? Não tem problema que tá na recepção, né, estagiário, mas pelo menos já tem. Esse tipo de construção, né? Que nos atrapalha tanto. E também, junto com esse discurso, o discurso da meritocracia, né? Que é algo que nos cansa. Para usar uma palavra sutil, né? Nos cansa, nos deixa irritados demais, porque não é assim. Não somos todos... Meritocracia não funciona, não existe no Brasil. Não existe. Dani, eu trouxe esse ponto porque eu sei que recentemente você deu uma aula sobre esse tema. O que você acha que as pessoas estão ouvindo ou falando? Você acha que esse, de novo, né, numa visão quase esperançosa aqui, você acha que esse ponto de vista vai mudar? Tem evolução? As pessoas estão começando a pensar em equidade de uma maneira propriamente dita? Eu preciso acreditar que vai mudar. Precisamos. Pessoas positivas. Porque se eu tiver dúvida se vai mudar ou não, eu não posso nem estar aqui sentada atendendo esse papo com vocês. Então, eu realmente acredito que vai mudar. Mas essa é uma conversa... É curioso, né? Assim, nessa minha jornada, né, trabalhando com diversidade, equidade e inclusão, poucas foram as vezes que eu tive espaço de escuta
para falar sobre a desconstrução do conceito da meritocracia. As pessoas não estão preparadas para essa conversa. O mundo corporativo não está preparado para essa conversa. Outro dia falava com uma empresa cliente, né, que a empresa cliente falava assim, Dani, mas cuidado, é importante a gente falar sobre isso, mas precisamos ter cuidado porque o direcionamento do processo de avaliação de desempenho, ele é global. Então, eu não tenho como dizer para o global que a gente não vai mais fazer desse jeito. Falei, mas vocês, como um país que tem muita importância, né, para esse negócio, vocês precisam puxar esta conversa. Vocês precisam dizer, aqui não funciona. E não funciona por isso, isso, isso. Né? Então, eu costumo dizer assim, é uma corrida desleal, né? Porque, assim, às vezes a gente acha assim, mas tá todo mundo ali no mesmo campo para correr. Mas quais são os obstáculos que cada um... Qual o ponto de partida de cada um? O ponto de partida ele é muito diferente. Né? Assim, ponto de partida ele é diferente para pessoas negras em geral, ponto de partida ele é diferente para mulheres negras, né? Se essa mulher negra estudou em colégio público, o ponto de partida também é outro. Se essa mulher negra é uma mulher gorda, o ponto de partida é outro. Nem sei se tem ponto de partida para mulher preta gorda, né? Não sei nem se tem ponto, se o mercado de trabalho tem ponto de partida. Sim, é só a gente pensar assim, beleza, a gente vê mulheres negras avançando e tudo mais. Quantas mulheres negras gordas você vê em posição de liderança dentro das grandes corporações? Isso significa, então, que gordura afeta em alguma coisa a inteligência e capacidade das mulheres? Não, o mundo exclui. Né? Assim, o mundo exclui. Assim, é a crueldade que a gente falou desde o início. Então, a gente falar de meritocracia, né, a gente deveria... Assim, o que eu planto, né, de semente, né, quando eu falo sobre a desconstrução do conceito da meritocracia, é que nós deveríamos estar muito mais preocupados em falar em equidade e desenvolvimento, ou seja, assim, o que a gente precisa fazer para que as pessoas tenham o mesmo ponto de partida, e aí tendo o mesmo ponto de partida, ok, a gente pode falar, agora a corrida está valendo, né? E como que a gente desenvolve as pessoas? E quando eu falo em desenvolver, não estou dizendo, pessoas negras, mulheres negras são menos capacitadas. Não é sobre isso. É que muitas vezes os acessos são diferentes, né? Assim, a tal história, né? Assim, as mulheres, elas têm muito conhecimento, mas elas são caladas ali naquele ambiente. Então, por isso que a ação de equidade, ela é muito importante. Né? Então, eu entendo que, assim, a gente deveria deixar... Não estou dizendo que não tem que ter competitividade no ambiente de trabalho. Acho que competitividade saudável é importante. Acho que é importante, sim, a gente ter um sistema de avaliar pessoas, de reconhecer pessoas. Né? É importante tudo isso. Né? Assim, o engajamento das pessoas é diferente, né? Quando a gente tem um sistema bem estruturado. Mas esse sistema... definitivamente não é o sistema da meritocracia, né? Eu, por mim, a gente, né, desconstruía tudo e construía outra coisa completamente diferente. Mas eu sei que é difícil, né? Então, minimamente, a gente precisa refletir como é que a gente está fazendo a avaliação, né? Como que está o ponto de partida das pessoas, como que a gente está fazendo as curvas forçadas, que vieses estão presentes, né, na forma da gente avaliar, na forma da gente definir que a pessoa A está no quadrante tal, a pessoa B está no quadrante tal. Assim, quais são os vieses que a gente tem por trás? Né? Eu costumo dizer assim, o principal viés que aparece é o viés de afinidade. Se eu descubro que eu estudei na mesma universidade que você... É óbvio que eu crio uma conexão com você diferente do que a pessoa que estudou lá na universidade XPTO, que fica lá na periferia, que é considerada como... não é considerada uma universidade de primeira linha. Eu automaticamente não tenho uma conexão com aquela pessoa. Entre N outras afinidades que aproximam mais as pessoas e outras. E tudo isso são vieses que a gente carrega na hora de fazer uma avaliação, na hora de fazer uma curva forçada, né, dos profissionais da nossa área, na hora de definir quem os 20% que são lá, né, com avaliação acima da média e os 10% que são avaliados, né, muito abaixo da média. Enfim, a gente olhar para esses vieses, né, que, como diria Werner Myers, né, a gente precisa, se a gente quer desconstruí-los, a gente precisa caminhar corajosamente em direção a eles. Isso é a parte mais difícil, é a parte que ninguém quer fazer. Mas a hora que a gente olha para isso e a gente se dá conta, a gente tem até vergonha de falar que a gente trabalha ou utiliza o sistema meritocrático para alguma coisa. Posso falar? Claro, Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, da perspectiva da academia, que hoje a gente fala tanto da importância das cotas, mas não é só uma questão de colocar os estudantes negros. Hoje a gente está falando muito da importância da permanência, não é? Porque muitas vezes esses estudantes negros não se sentem acolhidos, a gente observa que muitos se sentem hostilizados. Não é, o que eu quero dizer é que não basta só garantir que eles entrem.
é necessário garantir que eles permaneçam. Exato. A gente sabe que a educação ela se sustenta em 3 pilares, que é ensino, pesquisa e extensão. Eu sempre falo, o estudante, quando chega na universidade, ele tem que ter a possibilidade de vivenciar tudo isso. Ele tem um momento do ensino, mas ele deveria, não é um privilégio, ele deveria ter tempo para se dedicar às atividades extensionistas, às atividades de pesquisa também. É como se fosse, já está querendo demais. Falou, não, gente, para viver a vida acadêmica. Eu não quero que eles passem pelo que eu tive que passar. Eu entrei na Universidade de São Paulo, porque era a única pública, não tinha como fazer faculdade privada, né? Mas eu me lembro que no segundo semestre, 2 vezes por semana, eu tinha que sair mais cedo, porque eu batia lá na delegacia de ensino e pegava aula como substituta, não é? Porque eu já queria ajudar, como toda mulher preta, a gente ajuda a família, né? E ainda mais fazendo faculdade. E então, 2 vezes por semana, eu nem ficava até o final da aula. Enquanto isso, eu tinha colegas que passavam o dia inteiro na universidade. Alguns desses colegas estão até fazendo programa de TV. Aí eu fico pensando, e uma pessoa que não sabe vai falar, ele é mais inteligente. Não é mais inteligente, ele tinha tempo. Uma coisa que muitas vezes nós, os estudantes negros, não temos como na universidade. Você não tem tempo. Você está preocupado com a casa, você está muito distante do seu local. São tantos os fatores que comprometem a qualidade da nossa vida acadêmica. Então, eu sempre falo, se a gente vai fazer, vai garantir a presença desses estudantes, tem que garantir a presença com qualidade. Tem que garantir que eles possam estudar. O estudante na universidade tem que estudar. Ele não tem que fazer como eu, saía correndo antes da aula terminar para poder dar aula. Não é isso, não é? Então, muito mais do que incluir. É como a docente, não é só colocar a professora. A professora tem que ter pesquisa, ela tem que receber verba. Saiu um levantamento dizendo que as melhores bolsas, elas são direcionadas para os homens brancos. Mulheres negras, acho que é 0,1% das mulheres negras acadêmicas recebem bolsas. Não tem cabimento, né? Nós somos a maioria. Mas para dizer que é esse mesmo recorte, a questão da meritocracia. A pessoa olha e fala, mas aquele cara ali, esse homem branco é muito inteligente. Não é, não. Ele teve tempo. Nós não temos tempo. A gente corre o tempo todo. Nós estamos na corrida. Não é até na nossa graduação. Não sei como foi a sua história, mas a minha foi assim. No segundo semestre, já estava dando aula. E eu vejo hoje os estudantes, falei, gente, não é possível. A gente fez tanta coisa, esses meninos correndo. Não precisava de correr. Ele tinha que ter tempo para se dedicar aos estudos. Tempo era tudo que eu não tinha. E a professora na universidade tinha que ter tempo para fazer pesquisa, para atender o aluno, entendeu? Nunca é só uma questão de incluir. Até porque eu nessa minha pesquisa, eu vi pessoas que foram incluídas em empresas por conta de política afirmativa e desistiram, falaram, não vou continuar. Se sentiram hostilizadas, não se sentiram acolhidas, perceberam muita injustiça no que diz respeito ao desenvolvimento de carreira e decidiram sair. Isso é muito triste, gente, vamos combinar. São muitos enfrentamentos, por isso que a gente tem que estar juntas. Não é por isso que a gente tem que ter essa solidariedade, falar, né? A gente tem que dar, não solta a mão da outra. Conectar, fundamental, dar as mãos. Por isso que eu disse, é sempre uma obrigação, né? Toda vez que eu tenho condições, eu estou junto, porque é isso que a gente precisa fazer. Esse é o nosso caminho, né? De fortalecimento. A gente só é forte quando nós estamos juntas, né? A senhora trouxe um ponto, professora, que é, para mim, assim, eu escuto aqui, eu falo, gente, isso é tão óbvio, né? É tão natural. A pessoa entra e isso, olha só, esse raciocínio de, puxa, eu estou em busca de uma oportunidade de trabalho, consegui uma oportunidade de trabalho, será que eu estou feliz onde eu estou trabalhando? É inerente de todas as pessoas, independente do gênero, independente da orientação, independente de autodeclaração, é de todas as pessoas. Só que isso só fica determinado para algumas pessoas, né? A gente sabe quem são. É tão natural você poder estar feliz onde você trabalha, você se sentir ambientado, você ter o pertencimento, né? Tem um termo, eu sempre falo, acho que em todos os episódios eu já falei isso, tem um termo que eu gosto muito de falar que se chama pertencimento, ao invés de pertencimento, que é o não pertencer, né? E eu acho que é isso, que é aí nesse lugar. Então a gente chega no ambiente, a gente... tem uma reunião, vamos falar sobre desenvolvimento de carreira. Já aconteceu comigo. Eu vejo todas as pessoas dentro dessa reunião, eu não sou chamada. Vamos falar sobre aumento, reajuste salarial, jamais, nem pensar. Nunca me
Nunca me chamaram, nunca me deram oportunidade. Não, então abri uma vaga, vou pleitear, não é para mim, nunca é para mim. Então, esse tipo de coisa faz com que, e as empresas não percebem ainda, né? Faz com que as empresas gastem uma fortuna, porque a gente sabe que o movimento de abrir vaga de contratação, encontrar um talento, contratar, desenvolver, não é barato. Vai um bom dinheiro nesse processo todo, a pessoa não se sente bem-vinda ali, não se sente, não tem a passabilidade, entrou, mas não consegue ficar. E aí, desfazer todos esses processos, desligar essa pessoa, já é mais uma despesa, e reiniciar esse processo é outra. Então, assim, é tão mais inteligente, até financeiramente, você falar, poxa, entre, esteja aqui e se desenvolva. Bom, a gente vai criar um ambiente, vai transformar esse ambiente de trabalho, essa cultura organizacional, para que seja viável, possível e positiva para todas as pessoas que estão aqui. Isso, para mim, quando a gente fala sobre... é tão óbvio. Devia ser o natural, né? Mas já que a gente falou sobre o corporativo, a gente já falou sobre a estrutura da nossa sociedade, como ela está presente dentro do corporativismo, como ela está presente dentro da academia, já falamos bastante sobre isso. Eu quero trazer a leitura de algo que, assim, quando eu li esse relatório, eu me lembro que eu estava comentando com uma das meninas do Mulheres do Brasil, e eu falava, não, gente, a pessoa, vou falar, né, tem essa pesquisadora, Cláudia Goldin, ela ganhou o Nobel de Economia agora, esse ano, porque ela trouxe uma pesquisa que traz em fatos e números algo que a gente já sabe, que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Quando eu estava com uma amiga dentro de Mulheres do Brasil falando sobre isso, eu falei, mas você acredita? Ela ganhou o Nobel. Gente, eu podia ter ganho então, porque isso, para mim, saber que enquanto os homens estão num processo ali, naquela idade fértil do trabalho, né, galgando em reajustes salariais, fazendo aquele leilão corporativo, né, então eu estou aqui nessa empresa, eu valho tanto nessa cadeira, então eu tenho outra ali, estou aberto para o mercado, me fez uma proposta maior e o outro cobra essa proposta, que isso faz com que os homens galguem em suas carreiras, as mulheres estão parindo. E aí a gente vai para toda essa diferença, né? E a pessoa fez essa pesquisa, traduziu em números e fatos, algo que a gente já sabe há tanto tempo. E aí, o que chamou a atenção ainda mais, né? Por isso que eu abri a nossa roda agora falando sobre interseccionalidade, porque o foco de pesquisa dela foi mulheres já formadas, com educação de excelência, ensino superior, e que tem possibilidade de escolha dentro da sua carreira, assim como os homens. Eu entendo qual foi o recorte, qual foi o raciocínio, porque se ela está falando que os homens têm essa possibilidade de deslocamento de carreira, por que não fazer essa leitura com mulheres que tenham a mesma possibilidade? Mas isso é assim, dentro de um círculo tão seleto, né? Dentro do mundo todo, mas nem chegou a cogitar a realidade de uma mulher preta, de uma mulher negra. E aí eu fico pensando, quantos prêmios a senhora poderia ter ganho com a sua pesquisa? Quantos prêmios internacionais a senhora poderia ter ganho, Nobel, com a sua pesquisa? Trazendo essa realidade de o quanto uma crença limitante, um viés imposto dentro de uma sociedade inteira impacta mais de 1/4 da população de um país todo por algo que é um viés, não é um fato, né? Como a senhora traz essa diferença dentro da sua pesquisa? Falar um pouco sobre ela, esse trabalho que é tão maravilhoso. Essa pesquisa foi um exercício de escuta. Ela falou muito bem. Aqui tem a outra palavra-chave, né? Escutar essas mulheres pretas, né? E todas narraram experimentar essa situação de extrema injustiça. E a injustiça dói. Vamos combinar, né? A injustiça dói. Silenciamento também estava presente nas falas dessas mulheres pretas e um desejo muito grande de que isso precisa mudar, né? Eu acho que essas experiências faz também com que muitas delas se mobilizem. Isso é bem interessante, né? Não é para desanimar. Quando a gente faz essas denúncias,
não temos aqui o desejo que as pessoas desanimem, muito pelo contrário, né? Que as pessoas finquem o pé no chão e vejam a importância da gente fazer todos esses enfrentamentos. E as histórias que elas narraram falam muito disso, né? De invisibilidade, de injustiça, de ausência de reconhecimento. E aí no LinkedIn, que eu acompanho, tem aquele jornal Mundo Negro, que trouxe um estudo de Harvard, não sei se você chegou a ver, mostrando que mulheres negras, quando trabalham num espaço onde elas são minoria, não é? Elas têm muito menos oportunidade de ser reconhecidas. Sim. Eu pensei, isso a gente sabe, né? Porque, de fato, é algo que a gente experimenta no nosso dia a dia, né? A falta de reconhecimento. E um outro grave problema é que a gente vive com uma espada sobre a cabeça, né? Mulheres negras não podem errar. É muito difícil. Não que a gente não erra, a gente erra, mas a gente sabe que a penalização é muito maior. É maior. Eu costumo até dar exemplo da mídia, né? Da Basília, né, que é aquela apresentadora âncora, teve um período lá que ela cometeu um erro, mas aquilo virou notícia, acho que foi a semana inteira falando do erro dela. E um outro apresentador, homem, branco, foi falar uma palavra, vê bem, ele não foi capaz de falar, ele não conseguiu pronunciar, a assistente que falou, porque ele não foi capaz, ele não conseguiu. Bom, ele é um comunicador, e isso me parece algo que talvez merecesse pelo menos uma nota, absolutamente nada. Eu pensei, nossa, olha a diferença de tratamento, né? E é algo que a gente observa, está muito presente. Eu trabalhei uma época no curso de pós-graduação com uma disciplina que tratava de avaliação. E um dos textos que deu mais conversa, que o pessoal mais gostou, tinha esse título: Quem avalia o avaliador? Porque o avaliador tem que ser avaliado. Se a gente está falando de diversidade, quem é que vai estar ali, não fazendo a seleção, o processo seletivo, enfim, escolhendo essas pessoas? O que eu quero aqui chamar a atenção é a importância do letramento sobre questões raciais. O letramento, eu entendo que isso deveria ser algo absolutamente obrigatório. Quando chega o período de formatura, eu fico pensando, meu Deus, mas esse estudante que está recebendo esse diploma, não importa em que cargo, em que função, em que profissão, ele não estudou nada sobre as relações raciais. Será que ele sabe que o racismo pauta as relações sociais no Brasil? O que ele sabe? Será que ele já leu sobre o racismo estrutural? Não é? O que ele conhece sobre isso? Não é? Será que ele leu Sueli Carneiro, Leila Gonzalez? Então, recentemente teve o caso do médico, não é, que foi processado porque ele tinha lá no sítio um caseiro, ele colocou correntes no pé do caseiro e fez ali uma brincadeira. Aí eu fiquei me perguntando como professor, o curso de medicina exige que o cidadão fique, não é, no sistema de ensino por muito tempo, gente. Vamos combinar, são mais de 2 décadas. Depois de 2 décadas passando pelo sistema de ensino, ele sai e acha engraçado colocar corrente no pé, não é, de um funcionário e se dirigir a ele como meu escravo. Isso é uma tragédia. O que é que nós estamos ensinando para os estudantes numa sociedade marcadamente racista como o Brasil? Se a gente não traz esse debate, e olha que eu falei que eu oriento o TCC, os alunos trazem esse tema, eles sempre falam, professora, a gente tinha que falar mais sobre isso, né, durante o curso. Eu falo, é exatamente isso. Então, relações étnico-raciais deveria ser disciplina obrigatória, letramento sobre questões raciais, a gente tem que ensinar as crianças desde pequena, com a linguagem adequada, como diz a Sueli Carneiro, a se alegrar com a diversidade. Não é? Isso é muito importante, a gente precisa de trabalhar. E as empresas também têm esse papel, né? Cuidar de fazer com que esses valores estejam presentes na cultura organizacional. Eu orientei um trabalho sobre comissões de diversidade. Aí os alunos falam, professora, muitas vezes esse tema da diversidade e inclusão fica restrito à comissão. A empresa como um todo não compra o discurso. Falo, tá vendo? Não adianta, né? Porque fica ali segmentado, segregado numa área. Quando eles fazem a inclusão das pessoas, os demais colaboradores não acolhem, não acompanham. Então, toda a cultura da empresa tem que passar, não é, por um período de sensibilização, de formação, inclusive aqueles que depois farão o processo seletivo. Essa é a minha bandeira, né, gente? Vamos lá, vamos cuidar do letramento, relações étnico-raciais. Eu fiquei muito abalada com essa notícia de que a Lei 10.639, que tornou obrigatório ensinar a história da África e da cultura afro-brasileira, não apenas não avançou em relação a 2013, né? As escolas engajadas eram muito reduzidas, mas piorou, né?
Esses últimos anos foram anos assim, nossa, anos assim para esquecer, mas houve um retrocesso. Então isso é muito sério, um país de maioria preta, onde as pessoas não se comprometem em tratar da cultura negra, da história dos negros e seguem reproduzindo essas relações racistas. A gente não pode. No último episódio aqui do podcast, a gente estava falando sobre autodeclaração e logo no finzinho da nossa construção a gente chegou a esse pensamento. Assim, nós estamos dentro de um país negro que cultiva uma cultura branca. Exatamente. Sem a menor consciência. Eu tenho uma pesquisa, desenvolvi uma pesquisa alguns anos atrás, exatamente nesse teor de o quanto seria importante, o quanto é importante, o quanto seria um impacto nas futuras gerações a gente levar o aprendizado, o ensinamento, letramento racial para as escolas. Desde o ensino fundamental. Exatamente. Porque essas crianças, olha só, o quanto, claro que é uma pesquisa ampla, então tem uma série de construções, mas assim, resumindo bastante, a gente pode colocar que um pensamento, olha só, essas crianças crescendo com conhecimento de letramento racial, crescendo com conhecimento, habilidades de soft skills, de comunicação, o quanto essas crianças não iam ter um desenvolvimento infantil e na adolescência com menos ansiedade, que a gente estava falando agora há pouco, com menos bullying, com mais respeito entre eles, como não seria a vivência desses alunos dentro das escolas. E aí, quando esses alunos chegarem ao mercado de trabalho e chegarem às cadeiras de liderança na hora de contratar, eles não precisam mais serem convencidos de que eles estão fazendo o bem ao contratar pessoas que são de recortes diferentes dos deles. Exatamente. Vai ser natural eles olharem ao redor e verem um diploma, um currículo, nossa, ela é uma doutora. E quando olha para frente, vê uma mulher negra e fala, nossa, que demais. Né? Não precisa ter um convencimento a respeito disso. E aí, olha o quanto não seria diferente o mercado de trabalho. Eu acho que as nossas profissões não precisariam mais existir, né, Dani? De trabalhar com que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Mas essa é uma pesquisa riquíssima que eu fiz com pais, com mães, com responsáveis, com os alunos. Mas e para tirar do papel e fazer virar prática? É muito difícil, é muito difícil. E aí eu quero pegar um gancho e trazer para você, Dani, depois de, assim, a gente se conheceu, já mencionei aqui, a gente se conheceu dentro de um coletivo feminino negro. E a gente discute isso amplamente nesse ambiente, né? A gente quer promoção, a gente quer equidade, a gente quer reconhecimento, a gente quer profissão, desenvolvimento, trabalho, a gente quer harmonia, a gente quer riqueza também, claro. Nós temos as nossas ambições. Eu quero abundância, poxa vida, eu quero plenitude em todos os parâmetros. E a gente está se movimentando para isso. Você acha que ali o que a gente faz nesse ambiente, essa movimentação, está de fato movimentando a sociedade, como diz Angela Davis, né, que quando a gente se movimenta, a gente movimenta um todo? Você acha que isso tá ou é nossa percepção ali, a nossa positividade, como a gente já falou aqui antes? Eu acho que tem um movimento. A gente está se movimentando, está avançando, como disse, ainda longe do que, na minha concepção, no meu entendimento, é o básico. Eu acho que tem um diferencial muito grande, eu vejo um diferencial muito grande hoje em a gente ter, nesses coletivos, uma rede de apoio para nós. Então, assim, existe uma Daniela lá de 2013, sozinha nesses ambientes e que não sabia para quem pedir ajuda, não tinha um ombro, sabe, para desabafar e dizer o que eu estava sentindo, não tinha um ombro para virar e falar assim, eu tô sentindo que eu tô sendo silenciado. Imagina, eu tinha que fingir que nada estava acontecendo. E existe uma Daniela hoje que, assim, hoje em dia até as coisinhas pequenas eu já tô lá, jogando no grupo da mulherada preta, gente, tá acontecendo isso, gente, precisa de ajuda com tal coisa, enfim. Então, ter uma rede de apoio é muito importante, porque a gente se fortalece, a gente entra num movimento de cura, que até me arrepia de falar, mas a gente entra num movimento de cura, que é uma cura coletiva, mas a gente ainda precisa dos aliados e das aliadas não negros pra gente, de fato, fazer a coisa avançar. Só a gente... Imagina que assim, nós fomos escravizados, nós que sofremos aí atrocidades ao longo desses 135 anos e nós é que estamos trabalhando nas ações reparatórias, nas ações afirmativas para a gente conseguir alcançar a equidade.
Não foi a gente que inventou tudo isso. Não fomos nós que inventamos tudo isso. Não fomos nós que criamos esse sistema altamente racista. Né? Então, a gente precisa de quem criou ou quem é descendente de quem criou, né? E vem alimentando esse sistema para ajudar a romper essa bolha mais rápido. Né? Porque eu acho que assim, a gente está se fortalecendo, mas a gente ainda está numa bolha nossa, que não é o suficiente para a gente avançar tal como a gente precisa avançar. Né? Assim, você disse algo que assim, é o meu desejo. Eu quero não precisar ter uma empresa focada em equidade e inclusão mais. Eu já tenho planos, inclusive, do que eu quero fazer, mas estou preocupada se vai dar tempo. Né? Porque eu queria rápido, eu queria que fosse uma passagem rápida somente, né? De ter que trabalhar com isso para eu ir para o próximo plano. O próximo plano é completamente diferente, é super ousado, mas não sei, entendeu? Não sei se em algum momento eu vou ter que abandonar esse trabalho aqui, porque não tá devagar. Quando vai ser, né? Quando é que vai ser? Exatamente. Mas eu acho que estão faltando mais aliados. Os aliados, eles são muito figuras carimbadas, né? Assim, as pessoas aliadas não negras. Então, a gente está precisando de mais gente não negra, em especial mais homens brancos aliados nesta causa de empoderamento da mulher preta, da mulher negra, de um modo geral. Senão a gente fica só falando para quem... pregando para quem é convertido já, né? E aí, exato. Então, Exato. E aí eu quero puxar um gancho, professora, que a gente está falando bastante agora sobre coletividade, né? Sobre a gente se conectar, sobre o Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? E como a gente vive isso. E esse movimento não é de hoje, não é recente. Haja visto quanto o Guelé 10 fez por todas as mulheres. Como é? Conta um pouco pra gente sobre o Guelé 10. É um legado, né? É um legado. Porque eu sou historiadora, não é? Trabalho com cultura negra e estudei tanto no meu mestrado como doutorado associações negras chamadas Irmandades. E essas Irmandades eram lideradas por mulheres. Então, em muitas sociedades tradicionais africanas, as mulheres tinham papéis estratégicos, papéis de liderança, e isso estava presente ali nessas associações, nessas Irmandades. E Guelé 10 é isso, né? É um legado que a gente recebeu e que a gente tenta, naturalmente, né, passar para as próximas gerações. Eu costumo dizer que Guelé 10 é um quilombo, né? E o que nós precisamos nesses momentos estratégicos é de aquilombar, não é? E de fato, o Guelé 10 fez diferença na vida, né? Na história de muitas mulheres negras, na minha, inclusive, né? Nos anos 90. Na minha. Quando eu passei por esse episódio triste aí que eu narrei, eu recebi muita solidariedade lá das meninas lá de Guelé 10, nos anos 90, né? Guelé 10 é de 88, então Guelé 10 estava começando, né? E sempre foi um lugar de acolhida, um lugar de solidariedade, um lugar onde a gente se sentia muito bem representada, não é? Então, eu costumo dizer que Guelé 10, ele chega com essa autoridade porque sempre teve muita coerência, não é? E teve muita coerência, muita integridade entre aquilo que a gente defende e aquilo que se faz ali no Guelé 10, né? No seu cotidiano, no dia a dia, seja a área jurídica, seja a área de educação, né? Que tem a Suelaine como coordenadora. São muitas frentes de trabalho, né? Que nós desenvolvemos no Guelé 10 e é uma grande referência para as mulheres negras, né? Mas acho que a grande questão é a gente não pode ficar sozinha, nós temos que nos aquilombar. Eu concordo exatamente em gênero e grau com o que você falou. Acho que a gente precisa de parceiros. Parceiros homens, eu já tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu sou mais velha. Houve um tempo que a gente só falava com homem branco, né? Então, era muito ruim, principalmente falar de racismo para homem branco. Eu me lembro que uma vez ele olhou para mim e aí eu falava, ele arregalou os olhos assim, mas como assim, professora? Como se estivesse duvidando. Eu falei, mas eu tenho que aguentar isso? Pensei, né? Além de estar falando, não é, com um homem, assim, a pessoa, você percebia que não tinha a menor noção ali da questão. Então, eu passei por esse momento, um momento em que a gente não tinha mulheres negras para dialogar, eram basicamente homens e frequentemente homens brancos. Então, fiquei um pouco assim, cansada, né? Aí agora eu estou dando muita preferência para falar para as mulheres. Mas assim, o pessoal que é mais jovenzinho, que está chegando, eu concordo, a gente tem que ter parceiros, até tenho parceiros, homens e mulheres,
Se não fosse ter uma parceira branca, né? Porque, veja, a universidade é um espaço branco. Se não fosse por ela, eu não teria voltado para fazer o meu pós-doutorado. Então, é evidente, e a gente também tem que, evidentemente, dar os créditos para tantas pessoas que são generosas, são parceiras, verdadeiramente parceiras, que estão do nosso lado, que nos apoiam. E isso é fundamental para a transformação, né? Nos anos 80, eu estava começando a falar sobre isso, eu fui numa escola pública, tinha uns alunos no fundão, aí quando eu terminei, o aluno falou, professor, eu gostei muito do que você falou, olha só, menino, esses alunos, né, de primeiro grau, mas professor, olha aqui para o lado, tá vendo? Só tem gente preta aqui nessa sala, os brancos têm que ouvir o que você está falando, professora, olha bem... Eu falei, tá vendo? Esse pessoal do fundão, eu brinquei, o pessoal do fundão é muito bom mesmo, né? Eu falei, verdade, né? Ele falou, todos nós aqui somos pretos. E era uma escola em que predominavam os estudantes pretos. A gente já sabe, professor, tudo que você falou, a gente concorda. É isso mesmo que a gente vive. Mas os brancos têm que saber. É isso mesmo. É sobre isso. E aí eu nunca esqueci, né? E é exatamente isso. Nós precisamos desse parceiro e temos que falar com eles também. Aliás, sem eles a gente não avança, né? Eles estão nos lugares estratégicos, né? Exato. Já ouvi bastante essa construção. A gente precisa ir até o sistema, absorver o que a gente precisa desse sistema, abrir a porta de entrada ali para os nossos, estarmos ali, mas sempre com a consciência de que nós somos o coletivo, né? Eu acho que se a gente começa a criar um raciocínio de que, puxa, então esse é o sistema deles a gente tem um outro sistema, a gente caminha para um desenho ali que não funciona muito bem. A gente caminha para um desenho de contrariedade, de oposição que não... Pelo menos para mim, o meu CPF não é muito estratégico, né? Para a gente alcançar o que a gente... Exato. Abrir caminhos para o pessoal, né? Eu, como já estou mais velha, eu já estou preocupada em quem está vindo depois, né? Deixar um legado. E o que eu quero é abrir caminhos, construir pontes. E já percebi que para abrir caminhos, construir pontes, a gente precisa desses parceiros e dessas alianças estratégicas, né? Então, isso é fundamental. Fundamental. Houve uma época também que eu achava que não, né? Mas depois eu aprendi, não funciona assim, Exato. né? A vida ensina muito pra gente, né? E que essa jornada também é muito desgastante pra gente, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas que realmente comprem essa necessidade que o mundo tem da gente viver numa sociedade com mais respeito às diferenças, numa sociedade com mais equidade de oportunidades. Porque é muito desgastante pra gente ficar com porta-voz, educando, né? E falando, e insistindo. É muito desgastante. O negrômetro, né? Exato. Falando e falando. Sim, mas se bem que assumir o protagonismo também é importante, né? Porque se são coisas do povo preto, um preto, uma preta Nós que temos tem, que né? levar. Vamos combinar. Mais uma vez, exemplo acadêmico. Eu fui visitar um núcleo de estudos afro-brasileiro, o coordenador, vice-coordenador, tudo branco. Eu falei, o quê? Como pode? Isso não pode, né? Não podem eles contar nossas histórias. Não pode. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei, me desculpa, gente, mas olha, não é núcleo de estudo afro-brasileiro, não tem nenhum afro-brasileiro, nem como coordenador, nem como vice-coordenador. Não, né? Algo não está certo. Alguma coisa não está certa nessa universidade, né? Não, professora, aqui não tem nenhuma... A senhora, acho que foi até um pouco grosseira, que ela falou, professora, aqui não tem nenhuma placa proibindo que eles... Eu falei, mas veja bem, se não tem uma placa que proíbe e eles não estão, então você precisa garantir que eles venham para cá, que eles se sintam bem recebidos aqui, né? Essa placa está invisível, essa você placa, não está sabendo. A placa aqui é sempre invisível, né? Como fala o professor Kabengele Munanga, o racismo aqui é muito sofisticado, né? E parte de ser sofisticado é isso, não tem placa. Mas a gente vai em lugares... E já entende que não é pra gente aquele que não lugar. é pra gente, né? Então, eu já visitei centro de estudos africanos, sem africanos, coordenado por professores brancos. Aí chama um preto ali para ficar na secretaria, entendeu? Para participar de algum evento. Ele é do centro, põe a preta lá, mas na verdade quem preside não é ela. Não pode, gente. Isso a gente tem que denunciar, tem que falar, está errado. Chega, né? Centro de estudo africano sem africano, núcleo de estudo de negro sem negro. Para, né? Para com isso. A celebração do Dia da Consciência Negra no Paraná, né? Pois é. Você viu? Eu vi. Você acompanhou? Não acompanhei. Eu vou te mandar o link depois. Manda depois, então, mas não pode, né? Menos não também, pode, né? chega. Tudo tem limite, né? Isso também
já passou do limite, né? Tem coisa que é piada pronta, né? É piada pronta. Aquilo lá, quando eu recebi, eu achei que era piada. Falei, não é real. Bom. Enfim. Bom, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Eu não falei antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui e a conversa estava boa. Aí eu falei, bom, é melhor a gente ligar logo o microfone, porque senão a gente começa a conversar e o papo flui sem estar gravando. Porque quando a gente começa a falar, a conversa vai indo de uma forma tão boa. Muitas vezes eu tenho a sensação de que assim, tô no sofá de casa, tô aqui conversando, nem parece que eu tô trabalhando, porque aqui é um trabalho também, né? Um trabalho muito gostoso de se fazer. Mas a gente já tá caminhando para o final. Então, minha última pontuação aqui, vou puxar a última pergunta, que é um momento especial que eu trago, assim, eu gosto muito de fazer essa provocação, que é o pensamento Luther King, assim, sabe? Qual é um sonho que a gente tem dentro dessa pauta que a gente trouxe hoje no nosso encontro? Qual é um sonho de vocês que vocês vislumbram aí? O meu sonho é olhar para trás e falar, puxa, meu trabalho rendeu. Meu trabalho gerou frutos e a gente tá agora vendo mulheres pretas no conselho, nas cadeiras C-level, na academia. Nossa voz, a gente não tá mais só pregando para quem já tá convertido. As pessoas nos escutam, as pessoas não acham mais que é mimimi e que eu tô usando a pauta para reverter alguma situação, enfim, que esse assunto seja de forma naturalmente vista e respeitada por toda a sociedade. Pode ser meio utópico aqui, mas estamos falando de sonho, né? Você sabe, a gente tem uma Constituição, não é? Uma Constituição que é uma Constituição cidadã. Uhum. E quando eu oriento pesquisa, eu sempre coloco ali na justificativa o artigo 3º da Constituição, que diz qual é o objetivo da República Federativa do Brasil: garantir o bem-estar de todos os brasileiros sem qualquer forma de preconceito, de discriminação, né? Seja de cor, raça. Então, é que a gente possa tirar, não é, do papel e que isso se torne realidade, né? Porque o que nós vivemos hoje é uma situação de subcidadania, né? A população negra, infelizmente, é um cidadão que não tem todos os seus direitos assegurados. E como mãe de um jovem negro, nada me deixa mais aterrorizada do que a violência que tem ceifado vida, né? de jovens negros, periféricos. Não é o mapa da violência, né? Eu sempre falo, a violência no Brasil, ela é histórica, mas é uma violência que sempre teve um endereço certo, a população negra. Uma vez eu falava sobre isso, um rapaz branco levantou a mão e falou, professora, eu não concordo, porque eu nunca vi. Eu falei, você nunca viu e nunca vai ver, você é um rapaz jovem, branco, não é? Faz parte dentro do padrão realidade estético, né? A gente observa que tem um bom padrão de vida, você acha que vai ver violência? Isso é, eu acho que isso tira sono de todas as mães, todas as mães pretas que têm um filho adolescente, eu acho que sofre com essa angústia, né? E eu sonho que a gente construa uma sociedade onde a gente tenha mais paz, né? E garantia de que os nossos filhos poderão crescer com saúde, com direito ao estudo e se desenvolver como pessoas e como cidadãos. Esse é o meu sonho. É curioso que quando a gente fala de sonho, a gente devia pensar em coisas. Aí eu vou usar aqui da minha formação em psicologia, né? Quando a gente fala de sonho, deveria ser algo que está fora da realidade, que está muito além do que é a realidade. É aquela coisa que transcende. Eu queria dizer que o meu sonho é alguma coisa que transcende. Porque na hora que a professora Antônia começou a falar do sonho dela, eu falei, mas isso é tão básico. Olha como que não loucura. Deveria ser um sonho. Olha o que esse sistema faz com a gente. Exatamente. Faz com que o nosso sonho seja um negócio básico. Né? A gente está falando de sobrevivência. Isso é básico. Então eu queria que o meu sonho fosse algo assim transcendental. Mas o meu sonho é que os meus sobrinhos, aquela galerinha que eu comentei quando eu abri aqui, né? Meus sobrinhos e a geração, eu tenho sobrinhos desde 2 meses de idade até 23 anos. Né? Então, que as gerações que permeiam aí, né, os meus sobrinhos, que acompanham aí os meus sobrinhos, que eles não tenham que passar por nem, sei lá, 1/3 do que eu passei para chegar onde eu cheguei profissionalmente.
Mas isso é muito básico, né? Assim, Uhum. eu queria sonhar, assim, que eles tenham experiências interculturais, experiências internacionais. Mas eu só quero que eles sejam respeitados. Seja qual for a profissão que eles desejam seguir, seja qual for o lugar onde eles desejam estudar. Eu só quero que eles sejam respeitados. Eles e toda a geração de meninos e meninas pretinhas, né, que acompanham, né, que estão chegando aí agora. Porque eu acho que as coisas que a professora Antônia viveu, que você, Camila, viveu, que eu vivi, não cabe mais, não dá mais, né, pra gente continuar vivendo isso. Então, o meu sonho tá no básico ainda, né? Eu queria sonhar com alguma coisa muito maior, mas o meu sonho tá no básico ainda. Um mínimo de respeito, de equidade e de sobrevivência para nós. Direitos humanos, direitos civis, que loucura, direitos né? humanos. A gente sonha Olha com a direitos resposta. humanos. Olha só. Olha a resposta. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Que a Constituição. Eu quero que a lei ela seja respeitada. A lei, porque Gente, foi uma olha, luta a gente aprovar essa Constituição e depois meu a sonho gente é tá no que a papel. lei seja cumprida. O meu sonho é que a Constituição seja Que a respeitada. Constituição O seja meu sonho é que a respeitada. gente possa andar na rua com tranquilidade. Isso exato. realmente é muito básico. É muito básico. E ainda está muito longe de algumas pessoas que podem fazer com que isso se viabilize tenham essa visão, né? Infelizmente. Mas a gente trabalha para isso. Com certeza, bastante, inclusive. Bastante. Que bom, que bom. É isso. Gente, tenho que agradecer. Que conversa gostosa. Eu sei que não é uma conversa agradável muitas vezes. A gente podia falar sobre tricô, sobre novela, sobre cinema, sobre praia, viagem, receita de Natal, né? Uma promoção. A gente podia falar um monte de coisa. Só que essa pauta ainda vai... Eu particularmente acredito que, assim, comunicação contínua, insistente, levar para frente, é o que vai fazer a gente sair dessa mesa, sair dessa sala e fazer com que esse assunto voe, né? Alcance outros patamares. Por isso que eu estou aqui insistindo. Então, agradeço a disponibilidade de vocês, o interesse de vocês em estar aqui unidas para a gente fazer esse assunto reverberar e, enfim, voar, porque é isso que a gente precisa fazer, né? Obrigada mais uma vez, estou honrada, acho que temos um programa. Eu tenho um colega, professor muito querido, que ele fala, precisamos libertar, não é, a escola da educação, porque não é só na escola que a gente educa, né? Então, acho que esse nosso encontro, essa nossa conversa foi extremamente educativa, pedagógica, instrutiva. Quero te cumprimentar pela iniciativa. Eventos como esse aquecem o meu coração, né? Porque uma coisa é você, também, experiência. A gente fica mais leve, que bom, né? Nós somos tantas, cada uma, né, tá trabalhando ali num espaço. Então, eu saio daqui muito feliz, não é? De saber que é uma outra forma de chegar até as pessoas, não é? Mas igualmente educativa, instrutiva e que transforma a vida, não é? E que salva vidas, não é? A gente precisa de libertar as pessoas, não é? Eu quero te cumprimentar pela iniciativa e dizer que é um enorme orgulho. Fiquei super feliz com o convite e quero dizer que a honra é toda minha de conhecer você. Uma grande alegria. Obrigada, igualmente. Igualmente, estou muito feliz. Saio daqui com o coração quentinho, né? E com a sensação de que, assim, aquele sentimento que eu tinha há mais de 10 anos atrás, né? Quando comecei a acessar espaços que não conhecia ninguém na minha família próxima de mim que acessava aqueles espaços. Antes eu achava que eu era muito solitária, né? Que eu era sozinha neste espaço. Hoje eu penso assim, nós éramos isoladas nos diferentes espaços. Hoje a gente está mais próxima e de verdade, é acalentador conectar, a gente estar conectada e a gente está se fortalecendo. Então, obrigada mais uma vez. Né? São muitas frentes, tem muita gente trabalhando, tem muita gente mobilizada, estamos fazendo, não é? E cada um fazendo a sua parte. Acho que nós somos mais fortes para alcançar essa transformação que a gente deseja e sonha. Juntas somos gigantes. Enormes, vamos mais longe, né? Aquilombadas, isso aqui foi um pequeno quilombo. Pequeno quilombo. Ai, adorei. Não, é porque na documentação portuguesa, 2 negros fugitivos, não é? Ou em Levante já era um quilombo. Ele falou, tem 2 negros aquilombados, então nós somos em 3, tem até mais, né? Já somos um quilombo. Já somos um quilombo. Adorei. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez.